55. Paz e docinhos. Não muito tempo atrás, Suheila preparara uma refeição de boas-vindas para um jovem farange que seria hóspede em sua casa. Foi um prazer enorme cozinhar novamente para um jovem, e Laszlo aumentara o prazer com a gratidão maravilhada que demonstrou ante a fartura que ela lhe oferecia. Qualquer um vindo do Emuthaleth estaria morrendo de fome com aquela comida de viagem, mas era mais do que isso. Ele era um órfão e nunca havia sido bem cuidado ou comido refeições preparadas especialmente para ele. Durante o curto período em que esteve em sua casa, Suheila tentou compensar pelo menos uma pequena parte dessa falha. Agora, ela se via com 5 órfãos para alimentar, 5 órfãos que sobreviveram durante anos à base de sopa do purgatório e pão de Kimmerel com sal cuidadosamente racionado, e estava contente com a tarefa. Assim como eles, na verdade. Quando Suheila lhes ofereceu uma travessa de docinhos brilhando com mel e nozes, Ruby literalmente desmaiou aos seus pés. Ela caiu de costas no chão, de braços estendidos, implorando teatralmente para que não fosse tudo um sonho. Feral, após um educado posso, arrancou um pedacinho da bandeja, ajoelhou-se ao lado dela e o segurou perto de sua boca. Não até que a gente esteja no mesmo sonho, falou, franzindo a testa. Ele olhou para Sarai. A gente não está, não é? Sarai balançou a cabeça, sorrindo, um sorriso doce, porém incompleto. Havia muito pelo que sentir alívio. Ser salva da evanescência no absoluto último segundo. Minya parar de querer assassinar todo mundo, pelo menos por hora, e todos estarem milagrosamente vivos, mas, até que resgatassem Laszlo, ela estaria incompleta, assim como seu sorriso. Ruby ergueu a cabeça para dar uma mordida no doce. Previsivelmente, Feral o afastou e o enfiou inteiro na boca. Seguiu-se uma ofensa revoltada e um sonoro husk quando a camisa de Feral foi rasgada, e Ruby estava de pé novamente, afastando mechas de cabelo escuras e selvagens do rosto para parar, recatada e passivelmente penitente, na frente de Suheila. Desculpe, falou, e se explicou. É difícil ficar calma. Nosso açúcar acabou 10 anos atrás. Pobrezinho, Suheila lamentou, oferecendo a bandeja. Ruby pegou um doce, deu uma mordida e se perdeu em êxtase, de olhos fechados e bochechas coradas, incapaz de falar ou até mastigar por um longo e onírico minuto. Ela apenas deixou o sabor permear seu ser. Foi a reação mais gratificante à sua confeitaria que Suheila já tinha experimentado. Ela queria levar essas crianças para casa para mimá-las adequadamente, mas estavam na Câmara dos Mercados por vários motivos. Era mais perto do anfiteatro. Os trenós de seda estavam em um de seus pavilhões, e a casa de Suheila caíra no rio junto com uma ampla área da cidade, e não existia mais. Oh, disse, levando uma mão à boca quando Arrowfane voltou da excursão de avaliação dos danos e lhe deu a notícia. Bem, que bom que ninguém estava em casa, ela declarou, e providenciou uma cama para Pardal na câmara. Ainda era cedo, pouco depois de Theon Nero o surpreender salvando Sarai. Ele parecia ter ficado tão surpreso quanto qualquer um, e quando Minya pegou o fragmento e o apertou com força nas mãos, e a silhueta de Sarai voltou à opacidade, e ela estremeceu e chorou de alívio, ele começou a tremer, tomado pela enormidade da vida e da morte, pela primeira vez real para ele. Uma humanidade quase sempre vem com esse entendimento, e isso foi uma coisa boa para sua aparência, pois afastou sua arrogância e deixou uma agradável vulnerabilidade em seu lugar, como se o mundo precisasse que Theon Nero fosse ainda mais bonito. O Rusa havia comentado outro dia que Theon era como um guardanapo de linho novo, que se teria medo de usar. Bem, quando se aproximou dele para levá-lo a um lugar onde ele pudesse se sentar e se lembrar de respirar, Rusa o encontrou muito alterado, mais vivo de alguma maneira, menos intocável. Mas ficou calado. O anfiteatro estava vazio. Pardal recuperara a consciência e também seu azul. Os médicos Tizerkane haviam removido a flecha, estancado o sangramento e limpado os ferimentos, mas além disso, ela já havia se curado. Isto é, depois que Minya compartilhou o fragmento de Mesarthium. Desde quando você consegue curar? Ruby perguntou com uma carranca. Pardal ficou surpresa com o tom acusatório de sua irmã. Bem,
Se eu soubesse que você ficaria tão feliz com isso, ela disse, sarcástica, eu já teria te lhe contado. Eu estou feliz, Ruby disse, infeliz. Então, eu já te disse. Pardal amoleceu. Eu também já te disse, boba. Você estava entendendo melhor. Primeiro foram as flores. Ela tinha colocado os buquês arrancados de volta em suas hastes, e eles viveram e continuaram florescendo. Depois, tentaram com um lábio de Laszlo. Eles tinham sido interrompidos quase imediatamente, mas ela percebeu que a ferida havia começado a se curar. Quando chegou na vez de Arulfen e Azarin, ela simplesmente se apressou, colocou as mãos neles e torceu pelo melhor. Curar duas feridas mortais ao mesmo tempo foi sua curva de aprendizado, só que não exigia habilidade e sim um constante esvaziamento de magia. Não posso exatamente curar, ela disse a Ruby, sentando-se na cama. Quase não havia cicatriz onde a flecha a perfurara. Quero dizer, eu não poderia ajudar alguém doente. Consigo fazer as coisas crescerem, e funciona nas pessoas também. Uma leve malícia brilhou nos olhos de Ruby. Ela colocou as mãos nos seios. Quer dizer, que pode fazer estes ficarem maiores? Não. Já era manhã. Eles não tinham dormido. Souzurin os ensinara a pilotar os trenós de seda, e Ruby não tinha desistido da ideia. Você sabe que não vou te deixar em paz, falou calmamente. Você podia só fazer longo e se poupar energia. Só fazer logo e se poupar energia. Ruby, não vou tocar nos seus seios. O quê? Era Feral, que tinha ouvido a conversa. Pardal apelou para ele. Você pode falar para ela que os seios dela são perfeitos desse jeito? Ele engasgou e ficou violeta. Ruby também fez o seu apelo. Mas eles poderiam ficar mais perfeitos, não acha? O pobre Feral não sabia o que responder. Pressentiu perigo em todas as direções. De qualquer maneira, as garotas não o estavam ouvindo. Não existe isso de mais perfeito, Pardal zombou. É literalmente impossível. Ruby fez seu som de gargarejo enjoado favorito no fundo da garganta e disse: Não comece com seu literalmente ou eu literalmente morrerei de tédio. Em seguida, em um movimento ágil, agarrou a mão de Pardal. Se me forçar a tocar seus seios, juro por Thakra que vou deixá-los menores. Ruby a soltou. Tudo bem, mas da próxima vez que precisar aquecer a água do banho, não me procure. Ah, então é assim? Nesse caso, acho que você deveria parar de comer a comida do nosso jardim. Ruby revirou os olhos. A gente nem tem nosso jardim. E de qualquer jeito, se eu nunca mais ver outro Kimril ou Ameixa em toda a minha vida, será muito cedo. Pardal não podia discordar disso. Elas fizeram as pazes e comeram os doces, e frutas que não eram ameixas e legumes que não eram Kimril, e para melhorar mais ainda, linguiça, que nunca haviam experimentado e que provou que comida podia ter sabor, sim, caso ainda restasse alguma dúvida após os doces. Não restou. Ninguém desmaiou, de verdade, mas alguns olhos podem ter ficado molhados de gratidão. Surrela garantiu que não comessem demais. Seus sistemas não vão saber o que fazer com isso tudo, avisou. E o chá era chá de verdade, não ervas trituradas, e havia um pote de açúcar com uma colherinha que Ruby se apaixonou, e a segurou entre as pontas dos dedos como se fosse uma colher de boneca com o rosto iluminado de fascinação, adicionando minúsculas colherinhas na xícara e depois ignorando o chá, enfiando-as diretamente na boca. Eles também tinham roupas. Suheila os levou pela porta dos fundos de uma loja fechada, e eles vestiram blusas e cintos bordados e punhos de couro para prender as mangas. As meninas viram as saias, mas escolheram calças, considerando seus planos para o dia. Feral vestiu a primeira calça, que não era roupa íntima de deuses, e também camisa e punhos. Eles recusaram os sapatos, acostumados a andar descalços, sem mencionar que ficar descalço em casa era o que mantinha sua mágica. E eles tinham toda a intenção de voltar para casa logo, para caminhar descalços no piso de metal e dormir em suas próprias camas. Minia não foi para a loja nem experimentou blusas ou calças. Suheila escolheu algumas coisas que poderiam lhe servir, mas a menina as deixou intocadas em uma cadeira. Ela comeu, e talvez até tivesse gostado da comida, mas não demonstrou. Estava calada desde o anfiteatro. Sareno sabia o que ela estava sentindo, e Minia provavelmente não lhe contaria, mas permaneceu perto, não que ela realmente tivesse escolha, e descobriu que Minia não se importava. Isso era uma grande mudança em relação aos últimos anos, pois Minia estava ficando mais difícil, com uma mente cada vez mais sombria. Tudo fazia sentido agora, e Sarai ficou envergonhada por nunca ter visto isso antes. Todos esses anos, todas aquelas almas, quem Minia poderia ter sido se não tivesse suportado esse fardo? Quem se tornaria, agora que estava livre
do fardo? Sarai vira o rosto das Ellens antes que elas partissem e soube que estava certa. Elas eram apenas marionetes. Tudo o que era acolhedor e maternal, engraçado, atencioso e sábio nelas era Minnie o tempo todo. Saber disso, no entanto, não a impedia de sentir profundamente a perda das babás. Rubi, Pardal e Feral também estavam sentindo, e Sarai pensou que até Minnie sentia. As mulheres fantasmas tinham desempenhado um grande papel em suas vidas. Seriam uma mentira? Não eram reais? Saber e sentir eram coisas muito diferentes, e Sarai continuou desejando um abraço de Grande Ellen ou uma canção de Pequena Ellen, tentando internalizar que era Minnie. Minnie não mostrou sinais dessas características agora. Minnie não mostrar sinais dessas características agora não ajudava em nada. Será que algum dia mostraria? Ela teria essas coisas dentro de si? Só o tempo diria. Elas não tinham ficado em lamento. Sarai queria partir imediatamente, mas teve que admitir que encontrar o portal à luz do dia seria bastante difícil. À noite seria provavelmente impossível. Agora, curados, alimentados e vestidos, eles estavam no pavilhão com os trenós de seda. Sarai estava um pouco nervosa de ter que pilotar os trenós, mas não se sentiria bem de colocar os pilotos em perigo, mesmo que eles tivessem se voluntariado, o que não fizeram. Suzurin pareceu pensativa e poderia gostar de aventura enquanto Oswin enquanto Oswin era a pessoa prática da dupla, encarregada de mantê-los vivos. E todos aceitaram que não tinha como garantir isso, mas eles optaram por não insistir. Se tivessem sorte, a cidadela não estaria muito longe. Os trenós de seda podiam ser uma maravilha em Zero, mas não serviriam para perseguir uma nave de Mesarthium por um mundo ou mundos desconhecidos. A única esperança deles era alcançá-la antes que escapasse. E depois? Errol Fane fez a pergunta que todos estavam se fazendo. Se, quando alcançassem a cidadela, o que fariam depois? A invasora, que agora todos sabiam que era irmã de Coracle, os tinha arrasado. Seria diferente dessa vez? Vamos surpreendê-los, disse Sarai, embora isso dificilmente constituísse um plano. Como eles poderiam elaborar um plano quando não sabiam o que encontrariam, ou mesmo se encontrariam alguma coisa? Eles poderiam atravessar o portal e serem recebidos pela paisagem de pesadelo, pelos caules brancos crescendo no tempestuoso Mar Vermelho, mas nenhuma cidadela e nenhuma ideia de que caminho seguir. A inimiga rouba a magia, Errolfane disse. Vocês não podem confiar em suas habilidades. Não faria mal ter guerreiros com vocês. Azurin, que estava ao seu lado, congelou, mas não ficou surpresa. Já sabia que Errolfane nunca estaria livre do passado. Nunca seria capaz de se virar e seguir em frente. Ela não olhou para ele, mas ficou rígida, preparando-se para ouvi-lo se oferecer para morrer novamente por seus pecados. Mas não nós, disse ele, e ela sentiu o peso quente de sua mão nas costas dela. E o olhou boquiaberta. Nosso dever é aqui, ele falou. Espero que entendam. Claro, Sarai respondeu, e ela não teria o deixado ir com eles, de toda forma. Essa não era sua guerra. Esperava que a guerra dele estivesse terminada, mas de qualquer maneira era melhor não provocar a tolerância de Minnie. Sarai sabia que não devia pensar que ela o havia perdoado. Essa poderia ser apenas um jogo de Kel no qual ela se encontrava em menor número no território inimigo. Quem poderia dizer que ela não procurava sua vingança quando... Quem poderia dizer que ela não procuraria sua vingança quando recuperasse a vantagem? Azurin estava segurando as lágrimas. Sarai ficou emocionada, mas fingiu não notar. Não precisamos de guerreiros, assegurou a eles. Podemos ir mesmo assim? Alguém perguntou. Sarai virou-se e viu dois Xerken de pé, desconcertados e hesitantes. Ela os conhecia, claro. Ela conhecia todos em lamento. Era Rusa e Tzara, amigos de Laszlo. Vocês querem ver? Perguntou, surpresa. Laszlo havia lhe contado, desesperado, quão profundo era o ódio deles pelas crias dos deuses. Se vocês quiserem, Rusa falou, parecendo desconfortável. Se eu estivesse desaparecido, ele procuraria por mim. Não que eu seja especial, ele procuraria qualquer um. Ele se virou para o afilhado de ouro e torceu o nariz fingindo aversão. Até mesmo você. Eu sei, disse Theon, que nunca tinha entendido o que era ajudar alguém por nenhuma outra razão, senão o que eles precisavam. Posso ir também? Perguntou, com medo de que a fantasma o rejeitasse e que o deixassem para trás. E Sarai hesitou.
Ela não havia esquecido como eram os sonhos dele, opressores e apertados como caixões, e ela se lembrou dele discutindo na janela de Laszlo pouco antes que ela morresse. Seus modos eram tão reservados, tão contundentes e frios. Ele parecia diferente agora, sem mencionar que ele a salvara. Se você quiser, ela disse. Caliste também quis se juntar a eles e foi bem-vinda, e então estavam em 9. 5 crias de deuses e 4 humanos, 2 trenós de seda e um portal no céu. Essa era a matemática da operação de resgate, e não havia um minuto a perder. 56. Piratas do Devorador. Em todos os mundos, os serafins abriram 2 portais, uma porta da frente e uma porta dos fundos, por assim dizer, uma entrada do mundo anterior e uma saída para o próximo. Ao navegar no contínuo, havia 2 direções, não norte e sul, direita e esquerda, para cima e para baixo, mas ao Meles e El Meles, em direção a Meles e para longe de Meles. O mundo dos serafins, onde a jornada dos Farers havia começado, era o único ponto que importava. O buraco no céu de lamento era o portal El Meles de Zero. O mundo do outro lado chamava-se Var Eliant, e nem tudo era mar vermelho e névoa lá, mas o mar vermelho, Arev Baal, estendia-se por uma longínquidade e engolira muito mais navios do que já deixara passar. O serafim Thakra, em uma era longínqua, apelidou-o de Devorador, e se recusou, ou pelo menos era o que contavam, a destruir os monstros que habitavam ali. Var Eliant era um mundo que se orgulhava de que seus monstros fossem monstruosos demais até para os deuses, e talvez eles fossem mesmo. Ou talvez os Farers estivessem cansados demais após destruir as bestas de Zero. Somente os imprudentes e desesperados navegavam pelo Devorador, agora que existiam aeronaves. Durante um longo período, houve um alto imposto para o portal e um próspero negócio de transporte de estrangeiros para a ilha, que não era bem uma ilha, mas um talo de Tezer, um dos enormes caules brancos que cresciam no mar. Eles vinham para comprar crianças mágicas. Não era segredo, ninguém em Var Eliant podia pagar por isso, mas contavam com os impostos e as receitas do transporte. Até que tudo acabou. Eles culparam Nova tanto quanto puderam, já que foi ela quem destruiu um esquife à vela roubado na ilha, matou os guardas e assumiu o comando, assassinando qualquer um que se aproximasse e pegando as aeronaves como se fosse um porto do portal. Mas não era culpa dela. O portal, que era a porta ao Meles de Var Eliant, havia fechado antes que ela chegasse lá, e permaneceu fechado. Os leilões de Skethys terminaram. Ela encontrou 3 crianças presas e as libertou, mas só libertaram essas até então. Ela poderia tê-las levado para outro lugar, qualquer outro lugar para que pudessem ter outra vida, mas escolhera ficar. E o que poderiam fazer? Nova fez a escolha por elas, para estar próxima ao portal quando reabrisse, como nunca duvidou que aconteceria. E foi assim que Kiska, Warren e Rock se tornaram piratas do Devorador. Piratas, no sentido não mágico, e cresceram embarcando e aprendendo aeronaves sobre o Mar Vermelho. Talvez Nova tivesse se curvado ao destino determinado a personificar a palavra que a definia. Como crianças resgatadas, eles eram cegamente leais a ela, mas quando voltaram para a casa de Zero na nave de guerra de metal divino, já não estavam mais tão cegos quanto antes. Aquela era Minia, Kiska falou baixinho, enquanto Nova guiava o Serafim até a ilha, para atracá-lo como se fosse apenas outra nave apreendida para sua frota. Roubamos essa nave de Minia. Warren balançou a cabeça, por um momento, até acreditou que fosse ela, mas só por um momento. Como pode ser ela? Ela teria nossa idade. Segurava o braço com cuidado contra si, pois seu pulso estava em frangalhos depois da mordida fantasma. Quem quer que fosse, era apenas uma menininha. Talvez seja a filha de Minia, Rock falou. Ela teria de ter dado à luz aos 14 ou 15 anos, o que era desconfortável, mas não impossível. Não sejam estúpidos, vocês sabem que era ela. E se fosse? Perguntou Aaron, com uma agressividade nascida do desconforto. O que vamos fazer com isso? Voltar? Sugeriu Kiska, colocando os braços em volta do próprio corpo e andando de um lado para o outro. Ela havia desativado as botas de gravidade que agora faziam um barulho no chão de metal. Garantir que estejam bem? A palavra bem quase engasgou em sua garganta. Ela lançou um olhar apreensivo na direção de Laszlo, deitado mortalmente imóvel.
escondendo o rosto com o braço. Se o que ele disse, gritou, fosse verdade, então eles não estavam bem. Não podemos voltar, Rock falou. Por que não? Kiska parou. Temos um monte de naves. Não é por isso, respondeu, olhando para Nova. A base de seu crânio estava latejando, suas articulações doíam e seus dedos estavam dormentes pela explosão de raio que o arremessara longe. Isso o levou de volta aos 5 anos, quando estava preso em uma cela e os guardas lhe ensinavam o que temer. Nova o libertara daquilo. Observaram em silêncio. Ela não disse uma palavra durante toda a transição entre os mundos, e eles não a incomodaram, porque ela precisava se concentrar para pilotar a imensa nave através de uma brecha muito estreita. Mas esse não era o motivo. Não era o único motivo. Embora não gostassem de admitir nem para si mesmos, estavam preocupados. Havia algo desconhecido e intocável em Nova. Haviam vivido com ela a maior parte de suas vidas, já ela, não. Eles tinham 21 anos. Ela tinha, bem, eles não sabiam, mas ela era velha. A vida dela guardava um passado que não podiam imaginar. O que sabiam dela era como chuva na tampa de uma cisterna. Não podiam nem ver a água escura abaixo, muito menos adivinhar o que ela continha. Às vezes seus olhos ficavam distantes, outras vezes mortíferos. Ela podia ser engraçada, podia cortar gargantas e podia ficar calada por dias, mas, fosse o que fosse, ela era, acima de tudo, obstinada. Nova tinha um propósito, ou tivera um propósito, encontrar a irmã. Então, o que faria agora? A nave, a cidadela, o serafim, parou e Nova se moveu pela primeira vez em muitos minutos. Ela flutuava no centro da sala enquanto o pássaro branco deslizava em círculos infinitos ao seu redor, até que ela se virou e aproximou-se de onde estavam esperando na porta. Laszlo ainda estava na passarela, e Kiska ficou feliz ao ver Nova libertá-lo. Por meio segundo, ela soltou as pernas do metal e ele percebeu, tirando o braço do rosto para ficar de pé. Mas quando se levantou, duas massas de metal divino, cada uma do tamanho de sua cabeça, se separaram da passarela e se fundiram em torno de seus braços e ombros, erguendo-o no ar para que ele ficasse suspenso, com os pés balançando. "Solte-me!" ele falou, rouco de tanto gritar em vão. Nova deu a volta nele e ele tentou agarrá-la, mas ela escapou e não pareceu nem notar ou ouvi-lo gritar. Apenas o manteve flutuando atrás de si. Kiska, Rock e Warren estavam lado a lado na porta. Teriam de se afastar para deixá-la passar, mas nenhum deles se moveu. Olhavam de Laszlo, cujo rosto estava devastado pela dor, para Nova, cuja expressão parecia exausta e inexpressivelmente benigna. A injustiça os mantinha parados no lugar. Ela diminuiu a velocidade diante deles, esperando que se afastassem. Por que ela está... Por que ela não está... Por que ela não estava sofrendo? Eles temiam a forma que a dor dela assumira, mas essa clara incoerência era chocante, sem mencionar a maneira arrogante com a qual subjugaram um jovem que era, bem, um deles. Eles não o conheciam, mas o que importava? Ele era inocente, e tinha mais do que uma leve semelhança com Aaron, e era provavelmente seu irmão. Nova libertava escravos, não os tomava para si. E, claro, era ainda pior do que isso, se o que Laszlo dissera fosse verdade, ao tomar a nave e deixar os outros para trás, que também eram como eles, eram seus parentes, haviam condenado pelo menos um deles. Nova, Kiska falou, hesitante. O que vai fazer com ele? Fazer? Nova olhou para Laszlo. Bem, acho que isso depende dele. Sempre planejei manter Scatters em uma gaiola. Isso não respondia à pergunta. Eles teriam ajudado a manter Scatters em uma gaiola. Mas ele não é Scatters, Kiska observou. Não, mas ele é um ferreiro Mesartin, e isso é um tesouro muito raro. Tesouro? Repetiu Rock. Em sua pirataria havia saqueado muitos tesouros, mas nunca haviam roubado pessoas. Tendo sido resgatados da escravidão, essa ideia era uma maldição para eles. Mas você não pode ficar com ele. Ele deixou escapar, como se nada fosse mais óbvio. Tenho de ficar, Nova falou. Preciso dele para encontrar Cora. A boca de Rock se abriu e depois se fechou novamente. Permaneceram em silêncio, atordoados, e Nova aproveitou para passar, empurrando Rock e Kiska, congelados, como se suas botas estivessem magnetizadas no chão, enquanto Laszlo era trazido junto, ainda lutando, e o pássaro seguia. Warren perguntou para Kiska, baixinho. Tem certeza de que Coracle está morta?
Afinal, ele e Rock não tinham ouvido o coro mental. Morta, ela está morta, ela está morta. Certeza absoluta, ela respondeu, gelando por dentro. Então, o que significa isso? Perguntou Aaron. Todos sentiam como se alguma verdade fundamental tivesse sido arrancada deles e agora caíam em queda livre. Ela enlouqueceu, Rock falou. Viu os olhos? É loucura. É sofrimento, disse Kiska. É choque. É sequestro, Aaron afirmou. É escravidão. Eu sei, ela respondeu. E seguiram Nova pela passarela. Havia uma familiaridade surreal na rota, no cruzamento de passagens. Todos pararam, atingidos pela mesma lembrança, no mesmo momento. Haviam seguido Coracle por esse caminho. O berçário estava à esquerda. Kiska teve a estranha sensação de que, se seguisse por ali, encontraria tudo exatamente como se lembrava naquele dia muito tempo atrás, quando Minia gritou e tentou impedir Coracle de levá-la embora. Envergonhava-se por não ter falado nem feito nada em nome de Minia quando Nova a levou embora. Isso não está certo, falou. Cruzaram uma porta que dava em uma enorme sala, com uma mesa de jantar no centro. A parede oposta era uma arcada aberta para um jardim. O metal estava quase inteiramente coberto por uma profusão de flores e trepadeiras. Havia uma grande cadeira na cabeceira da mesa. Nova a puxou para trás e se sentou, descansando os braços como se estivesse experimentando um novo papel. Ela já era a rainha pirata do Devorador. Agora era a capitã de um anjo vingador que nenhuma força no contínuo podia parar. Laszlo ainda estava suspenso no ar, ainda lutando. Ver Nova na cadeira de Minia, pensou, era quase perfeito demais. Uma inimiga substituindo outra. O tabuleiro ainda estava lá, mas todas as peças estavam caídas e espalhadas pelo chão. O que, no estado de Laszlo, parecia dizer tudo. Quando esse jogo terminasse, restaria alguém em pé? Não vou te ajudar, ele falou, com um veneno na voz. Ela se virou para ele, mas seu rosto estava cansado, apático. Ele sabia que ela não o entenderia, mas falou mesmo assim, porque ameaças e promessas eram tudo o que possuía. O que quer que você planeje fazer, seja lá onde queira me usar, não vai conseguir. Havia uma nova escuridão nele, como se uma raiz de sua alma tivesse penetrado em uma poça oculta de veneno, sugando-o e contaminando Laszlo com vingança e violência, coisas que ele nunca experimentara antes. Nova o impedira de cumprir sua promessa com Sarai, e era como se tivesse transformado em uma versão sombria de si mesmo. Você vai errar, ele disse. E estarei pronto. Vou recuperar meu poder e fazê-la pagar por isso. Em resposta, ela fez um movimento do pulso e moveu um punhado de Mesarthium do chão e do teto. Os dois se fundiram no meio e formaram, em um instante, uma jaula ao redor dele. O metal empurrou suas pernas e sua cabeça para baixo, fechando-o. A jaula era tão pequena, Laszlo não conseguia nem se sentar, e suas pernas, já machucadas por suas tentativas de se libertar, ficaram esmagadas contra seu corpo. Ele soltou um rugido de dor. Pare! Kiska gritou, dando passos frenéticos na direção deles. Nova, ele não é nosso inimigo. Ele é como nós. O olhar que Nova deu para ela a deteve. Era sombrio de desconfiança, como se ela só agora visse quem realmente era. Meus inimigos são meus inimigos, falou. Ele não, Kiska começou, mas Nova cortou. Você não vai me impedir de encontrá-la. Ninguém nunca mais vai me impedir. Era mais do que Kiska podia suportar, ela disse. Era mais do que Kiska podia suportar. Ela disse, angustiada, com a voz cheia de empatia. Nova, Cora está morta. A palavra morta possuiu o ar. Por um instante, Kiska viu a mesma agonia sem limites que Sarai vira nos olhos de Nova. E então ela se foi, e só sobrou a ira. E a ira explodiu. 57. Espanto, euforia, horror. Pena que não temos o dragão, disse Rusa, segurando a trava do trenó de seda, longe de parecer tão imperturbável quanto se esperaria de uma escolta de guerreiros. Eu ficaria até com o cavalo alado, completou Theon, também se segurando na trava. Ambos falavam das bestas de Mesarthium, que Laszlo havia animado para levar Errolfein, Azurin e Suheila até a cidadela. Elas lhe pareciam um modo de transporte muito mais robusto do que essa geringonça de seda e gás que oscilava a cada brisa.
A cidade estava baixa, e essa perspectiva aérea lhes era extremamente nova. Os domos e caminhos de lamento criavam padrões que não podiam ser notados de baixo, e a devastação causada pelas âncoras ficou evidente. Teria sido fascinante se não fosse tão aterrorizante. Em um trenó, o peso insignificante de Sarai, Minia e Pardal, uma fantasma, uma criança magrela e uma jovem de 16 anos, era compensado por Theon e Rusa, Feral e Ruby, era compensado por Theon e Rusa. Feral e Ruby compartilhavam o outro trenó com Caliste e Tzara. Sarai e Feral eram os pilotos principais, embora Ruby e Pardal pudessem assumir o comando se necessário. Haviam praticado no pavilhão, aprendendo a operar as válvulas de saída do fluxo e, quando chegasse a hora de descer, liberar o gás, o Lola e esvaziar lentamente os portões. O problema seria voltar. Se o pior acontecesse e não conseguissem resgatar Laszlo nem o Serafim. Bem, todos estavam cientes de que isso não era o pior que poderia acontecer, mas ninguém mencionou em voz alta esses outros cenários. Quando o gás, o Lola, fosse liberado para que descessem, o trenó seria incapaz de subir de novo. Era um equipamento imperfeito, entretanto tinha uma vantagem que os humanos não tinham, e essa vantagem era Pardal. Oswin havia lhe dado algumas mudas de Lola para a viagem. Se fosse necessário, seria possível cultivá-las como só ela podia, com uma velocidade não natural, e obter mais gás para uma viagem de volta. Seria o último recurso, mas Sarai não queria considerá-lo, porque se isso acontecesse, significaria que Laszlo estava perdido, e ela não podia suportar essa possibilidade. Com a cidadela longe do céu de lamento, não era fácil saber com precisão onde estava a esfera flutuante, sendo que a distorção já era suficientemente difícil de ser detectada, embora soubessem mais ou menos onde se encontravam. Isso, combinado com suas habilidades iniciantes de voo, resultou em muitas horas perambulando em círculos. O lado bom disso, Sarai falou, tentando conter a crescente frustração, é que estou mesmo aprendendo a manobrar essa coisa. Foi Ruby quem finalmente a viu. A falha no tecido do ar, e, ao circularem por ela, as crias dos deuses relaxaram um pouco em antecipação às reações dos humanos. E adminem ao que estavam prestes a ver. Mesmo sob circunstâncias terríveis, há um prazer único em apresentar o bizarro e inconcebível aos outros. Ruby fez as honras. Quando o feral aproximou a nave, ela estendeu a mão para a vaga linha onírica no ar, e, como Laszlo, agarrou suas bordas e a abriu. O silêncio que se seguiu era dos dois guerreiros, um alquimista, uma acrobata e Minia, esquecendo como respirar. Durou pouco. Caliste o quebrou com uma exclamação. As palavras saíram em sua língua e eram, portanto, ininteligíveis, mas eram claramente profanas e capturavam perfeitamente o clima. Espanto, euforia, horror. Eles viram o outro mundo. Para seu imenso alívio, a cidadela estava visível logo à frente, embora em uma versão um pouco distorcida. Em lamento, o Serafim ficava de pé, com os braços estendidos em uma pose suplicante. Ali estava curvado e distorcido, como se estivesse encolhido sob o céu cinzento e baixo, com medo de ficar de pé e de anel ao engolir. As asas elegantes estavam esfarrapadas e os sulcos de sua espinha destacavam-se bruscamente no corpo. Deformados, os braços estavam ao redor de si, como se eles estivessem com frio ou com medo, e o rosto antes plácido era uma demonstração de raiva, de olhos fechados e boca escancarada em um grito. Que ótimo presságio, Feral falou, inexpressivo. O que foi que ela fez? Questionou Rubi. Todos sentiram a mesma raiva protetora, como se a cidadela estivesse viva e a estranha que a roubara tivesse a ferido ou assustado. Só estou feliz de vê-la aqui, Sarai suspirou, engolindo o medo. Vamos pegá-la, de volta. Eles voaram na direção do Serafim. Em lamento, estavam em plena luz do dia, mas ali o céu era sombrio, e talvez fosse o anoitecer, talvez o amanhecer, ou talvez não houvesse noite ou dia, apenas uma eterna meia-luz. Sarai não conseguia evitar a sensação de ter adentrado, não em um buraco no céu, mas o sonho de um estranho. Ou melhor, o pesadelo.
Havia o mar com sua escandalosa cor de sangue, sua espuma e seu rugido violentos. Silhuetas de grandes bestas moviam-se sob a sua superfície, competindo e se confrontando em ataques selvagens que pareciam tornar a água mais agitada. Os enormes talos brancos e eriçados eram medonhos por serem absolutamente impossíveis, e o limite de névoa parecia uma barreira tão intransponível quanto o mar, denso demais, escuro demais. Os trenós de seda estavam silenciosos, emitindo apenas um shh baixo e constante enquanto o ar fluía dos pulsores na parte de baixo. Os guerreiros empunhavam suas espadas. Theon sacou sua espada de duelo, sentindo-se um impostor. Rubi conjurou fogo nas mãos e espiou mais de uma vez de Soulsaio para ver se os humanos estavam impressionados, ou o dourado, principalmente. Ela não conseguia vê-lo direito, o que não passou despercebido por Feral. Minia segurava o fragmento do Mesartium. Eles o passavam de mão em mão, revezando-se para manter a mágica sempre ativa, mas ela nunca ficava tranquila até que o metal estivesse de volta em sua posse. Posicionou-se na proa do trenó, pequenina e ereta, e fitou o rosto do serafim conforme se aproximavam. Sentia uma estranha afinidade por ele. A raiva contida naquele grito congelado conectou-se a algo profundo dentro dela. Quando vivia dentro da cidadela, também vivia dentro de sua raiva. Cada pensamento e cada sentimento eram filtrados por ela, e agora era como se tivesse dado um passo para trás e pudesse vê-la ali como uma névoa vermelha. E ela também viu o medo no coração do serafim, como um espinho afundado em uma ferida purulenta. Tudo estava mais claro. Ela entendeu que o que via naquele imenso rosto de metal era o reflexo da mulher que o alterara, consciente ou não. O que significava que a afinidade que Minia sentia era por ela. Mas onde estaria a mulher de verdade? Aproximaram-se da cidadela com cautela, por trás, por cima da asa até o ombro esquerdo. As opções de entrada eram limitadas pela pose encolhida do serafim. Com os braços em volta de si, as portas dos poços estavam bloqueadas, e mesmo que conseguissem entrar por ali, os corredores estariam na vertical, e eram lisos demais para escalar. Só havia o jardim e sua arcada. Estavam com medo de ir direto para lá, caso houvesse guardas vigiando. Eles teriam que se afastar pelas costas e tentar avaliar a situação sem se entregarem. Sarai temia que não fosse possível dar ré no trenó e se aproximar eficazmente se alguém estivesse lá. Com os pontões vermelhos e brilhantes, o menor vislumbre do trenó atrairia qualquer olhar revoltante, vigilante. Atrairia qualquer olhar remotamente vigilante. Ainda assim teria prosseguido se Kaleshi não tivesse proposto outra solução. Deixe-me ali, ela disse, e apontou para o ombro do serafim. Deixe-me escalar e investigar primeiro. Serei muito mais discreta. Escalar? As crias dos deuses ficaram perplexas. Não dá para escalar, disse Feral, com autoridade e o mais leve desdém. Talvez você não consiga, Kaleshi respondeu no mesmo tom. Todos temos nossas habilidades específicas e essa é a minha. Isso é assassinato. Isso e assassinato. Ela se virou para dar uma piscadela para Theon, que nunca havia dado crédito a essa afirmação, mas agora desejava que fosse verdade. Ela não se importava se Kalish escapasse por alguns minutos e resolvesse o problema deles discretamente. Sarai sabia quem era Kalish, tanto das visitas a seus sonhos quanto das descrições de Laszlo. Sabia tudo sobre a torre e a esmeralda, e até sobre o treinamento escalando a âncora de lamento. Mesmo assim, ela estudou o local indicado por Kalish, e a ideia de escalar o puro Mesartium lhe pareceu aterrorizante, principalmente porque ela conhecia muito bem a sensação de deslizar por aquela superfície e não encontrar nenhum apoio para as mãos. Mas Kalish insistiu. Além disso, acrescentou, finalmente vou ganhar minha aposta com Eblis Todd. Seu colega, defensor e compatriota havia apostado que ela não conseguiria escalar a âncora. Bem, as âncoras não existiam mais, mas a cidadela em si parecia uma substituição adequada, especialmente considerando o risco de cair em um mar vermelho cheio de monstros. De qualquer forma, concluiu, decidida. E é por isso que estou aqui. Fez uma pausa e olhou ao redor. Bem, não aqui, mas em Lamento. Errolfein me trouxe para o caso de eu ser útil. E não fui útil até agora, então permita-me. Assim ficou decidido. Sarai olhou para Tsara para verificar se a guerreira iria se
iria se opor ou pelo menos se mostrar alarmada, mas ela apenas abraçou Calisto e a beijou, dando um passo para trás com um orgulho feroz estampado no rosto, conforme Calisto fazia o que havia ido fazer ali, em outro mundo, afinal de contas, escalar. Feral, mais calmo, manobrou o trenó para o local indicado por Kalish na asa, perto da omoplata. Ela subiu na trava leve e ágil e pisou para fora. Nenhum deles estava preparado. Suas respirações ficaram presas em um suspiro. Sarah inclinou-se sobre o parapeito, apressada para olhar para baixo, certa de que veria a jovem humana cambaleando pelo metal, procurando desesperadamente por um apoio. Mas não. Ela escalava o metal com tanta facilidade quanto uma pessoa comum atravessava a rua. Por um momento, eles apenas observaram em um silêncio maravilhado. Então Ruby perguntou: Como? Ela é meio aranha, Theon falou, lembrando-se do que Caliste lhe dissera. Como é? Ruby perguntou. Zara sorriu, sem nunca desviar o olhar de Caliste. É um escândalo. A avó dela aparentemente se apaixonou por um aracnídeo. Bem, isso sem dúvida faz a gente parecer normal, disse Pardal, enquanto todos observavam Caliste subir pela curvatura do ombro do anjo e se abaixar do outro lado, desaparecendo de vista. Permaneceram observando o local onde ela tinha sumido, esperando que ela desaparecesse e desse sinal para que se aproximassem, ou talvez não reaparecesse. Mas ela reapareceu depois de 5 minutos, que pareceram uma eternidade. A cabeça dela surgiu primeiro, seguida por um braço acenando, e todos suspiraram aliviados. Estavam todos no mesmo ritmo, Sarai pensou, ajustando as válvulas. Ela avançou com um trenó de seda, apreensiva, seguindo Caliste pela borda até o jardim. O jardim deles, o lar deles, as ameixeiras e o Kimmerl deles. Assustaram-se ao vê-lo lotado de criaturas de metal, mas Sarai se lembrou. Não eram de Nova, mas de Laszlo. Ele levara os humanos até lá, nas bestas das âncoras, e ali estavam elas com rasalas. Seus corações batiam forte conforme pousava, repelindo o gás Olola o suficiente para fazer o trenó de seda pousar no mesmo trecho de flores de Anadne, onde seu corpo fora imolado. Ela sabia que o trenó não poderia mais subir agora, nem alcançar o portal novamente para fazer a viagem de volta. Não haveria volta. Eles não estão aí? Ela perguntou a Kalish em um sussurro, olhando ao redor, furtiva. Sim, Kalish respondeu, a palavra se desenrolando como um acordeão. Estão aqui. E com um gesto silencioso, ela os conduziu à arcada. Sarai, seguindo-a cautelosamente, vislumbrou um movimento lá dentro e se escondeu contra um pilar, gesticulando para que os demais se escondessem. Está tudo bem, Kalish falou, e depois reconsiderou. Bem, não está nada bem, mas de qualquer forma é melhor vocês olharem. Sarai esticou o pescoço atrás do pilar, e um cenário ímpio se revelou.